Confirmado. Quando Deus decide o dia da sua partida, um mistério sagrado revelado. Ana sempre teve fé inabalável. A mulher de 35 anos era um farol de esperança na pequena cidade do interior do Brasil, conhecida por suas orações fervorosas em família e sua presença constante na capela local. Todos admiravam sua devoção, mas agora a vida lhe reservava um teste que desafiaria até o mais forte dos corações. Seu filho, Lucas, um garoto de apenas 10 anos, foi diagnosticado com uma doença terminal. A comunidade inteira sentiu o golpe cruel da incerteza. A dor e o desespero ameaçavam sufocar a esperança de todos. Determined a não deixar a fé se apagar, Ana decidiu organizar uma vigília de oração na capela onde tantas bênçãos haviam se manifestado. Naquela noite mágica, enquanto as vozes se uniam em um só clamor, um inesperado fervor tomou conta do ambiente. As velas acesas criavam um manto luminoso, cada chama dançando como se tivesse vida própria. A atmosfera estava elétrica, uma perfeita combinação entre temor e devoção. Foi quando um respeitado pastor, vindo de longe, declarou: "Hoje, Deus revelará o dia da libertação de Lucas." Essas palavras ecoaram, abrindo um canal de esperança, mas também provocando ansiedade entre os que estavam presentes. Os dias que se seguiram arrastaram-se lentos e pesados, marcados por visitas ao hospital e orações incessantes. A cura prometida por Deus parecia uma miragem distante. Cada novo exame trazia consigo uma nova onda de incertezas e, inevitavelmente, as conversas na cidade começaram a debater a eterna batalha entre a ciência e a fé. A pressão sobre Ana aumentava e ela se via questionando: estaria Deus a testar sua fé ou existiria um propósito oculto por ali? As festas de honra ao santo local se aproximavam e Ana teve uma visão: transformar a dor em um ato de verdadeira adoração. Na véspera da procissão, incentivou todos a se unirem à caminhada em devoção. A cidade estava explodindo de fé e a multidão seguiu em oração, conduzindo a imagem do santo pelas ruas. A energia era palpável no ar, uma conexão cósmica entre o céu e a terra, e muitos esperavam ansiosos por um sinal divino. Quando a procissão chegou à grande cruz na praça central, algo sobrenatural começou a acontecer. Um vento forte irrompeu sem aviso, como se os céus tivessem se aberto. Centenas de olhos se deleitaram em luzes brilhantes que iluminavam os roçados de forma esplêndida. As vozes de louvor se elevaram e muitos afirmaram ter sentido um toque celestial. Uma senhora, conhecida por seu jeito carinhoso, gritou com fervor: "Lucas será curado! Eu sinto isso em meu coração!" O entusiasmo foi contagiante e uma renovação de esperança envolveu todos presentes. Mas enquanto Ana olhava para a imagem do santo e via sua comunidade unida em oração, a tensão aumentava. O que significava aquele momento milagroso? O dia da partida, que parecia iminente, poderia ser transformado em um dia de restauração. O que Deus reservava para eles ainda era um mistério, e a espera por respostas apenas começava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana sentia uma onda de emoções, enquanto as perguntas fervilhavam em seu peito. Será que o que estava diante dela não era apenas um prenúncio de cura, mas um convite a crer ainda mais? O que os céus reservavam para Lucas?
A expectativa pulsava no ar como um fio de eletricidade, e a pergunta que ecoava entre os corações da cidade era: o que Deus estava prestes a revelar? O ar estava pesado, mas cheio de possibilidades. Ana sentia como se a vibração da fé da multidão pudesse mover montanhas, e a dúvida se dissipava a cada palavra de adoração. Enquanto a procissão continuava, ela visualizava um milagre se desenrolando diante de seus olhos, uma cena pintada com tons de esperança e iluminação. As velas tremulantes pareciam refletir o que pulsava em seus corações. A cidade, unida, gritava por um sinal, e cada clamor se somava a uma sinfonia celestial. Naquela conexão de almas, Ana percebeu que a cura de Lucas poderia ser mais do que o simples alívio para sua dor. Poderia representar uma transformação coletiva. Assim, fortalecida pela fervorosa devoção, ela começou a acreditar que aquele dia poderia marcar um antes e um depois na vida de todos. Ao chegarem ao altar da grande cruz, um silêncio profundo invadiu o espaço. Um silêncio sagrado, como se o universo estivesse prestando atenção naquele momento. Ana olhou para a multidão e viu lágrimas de alegria, rostos iluminados e corações esperançosos. Foi quando as nuvens se abriram e uma chuva suave começou a cair, como se os céus respondessem ao clamor daquelas almas. Os raindrops brilhavam sob a luz das velas, e em meio ao encantamento, Ana sentiu um sentimento de paz indescritível. Vamos orar juntos!" ela exclamou. A comunidade, respondendo a seu chamado, se uniu em uma só voz. Era uma oração coletiva que ecoava como um hino celestial, subindo aos céus como um incenso perfumado. Ana se sentia envolvida por uma presença que a aquecia. A mesma presença que sempre estivera com ela, agora, parecia muito mais forte, quase tangível. Em meio a orações e louvores, um jovem da cidade, conhecido por seu talento artístico, começou a compor uma canção no momento, inspirado pelo que presenciava. As notas suaves fluíam como água viva e pareciam se entrelaçar com as orações, unindo corações em adoração. Ana ficou emocionada, pois aquele jovem, embora tímido, expressava o que todos sentiam, passando um recado claro. A fé é uma arte que deve ser vivida e compartilhada. Esta canção será a voz do nosso milagre, ela sussurrou para si mesma, e naquele instante uma sensação de certeza a envolveu. Era mais do que fé, era um compromisso. Um compromisso de não apenas esperar por um sinal, mas de ser o sinal. Ana lembrou-se de como cada pequena ação de amor poderia contribuir para a cura de Lucas e de todos que estavam sofrendo. Ela decidiu que, independentemente do que ocorreria ao seu filho, haveria um propósito. Um propósito que uniria a cidade em torno da previsão divina. Enquanto a noite mergulhava em um manto estrelado, uma visão começou a clarear diante dela. Lucas, em pé, saudável, rindo com amigos, brincando sem preocupações. Uma imagem que encheu o coração de Ana de esperança, invadindo seu ser com uma energia renovadora. Mas mesmo com essa certeza se fortalecendo, uma pergunta ficou pairando no ar. O que aconteceria se essa não fosse a vontade de Deus? O que os céus realmente estavam planejando? O dia da partida estava mais próximo, e Ana iria descobrir que a verdadeira transformação poderia vir de um lugar inesperado. E sua busca por respostas apenas começava. Ana sentia o peso da pergunta ressoando em seu coração como um tambor que não parava de bater, desafiando sua fé. As estrelas brilhavam intensamente no céu noturno, mas dentro dela havia uma tempestade de emoções. A multidão ao seu redor ainda clamava, ainda cantava, mas ela se sentia um pouco distante, como se estivesse em um outro mundo, onde as certezas começavam a desvanecer. Enquanto as orações se intensificavam, ela se concentrou na canção que o jovem compositor continuava a entoar. A melodia era suave e, de alguma forma, a trazia de volta ao presente,
lembrando-a do poder da unidade. E aos poucos, as vozes se fundiam em um único coro, e Ana não pôde deixar de se perguntar: o que seria preciso para que todos aqueles corações juntos pudessem realizar uma verdadeira transformação? Senhor, revela-te. O que queres de nós? Ela sussurrou, com os olhos úmidos, buscando uma resposta ao clamor coletivo. O silêncio que a respondeu foi profundo, mas não era um silêncio vazio. Era como se fosse a própria essência de Deus, aguardando sua vez de falar. Uma visão tomou conta de sua mente. Ana viu pessoas ajudando-se mutuamente em gestos de amor e compaixão. Havia doações de roupas, alimentos sendo partilhados, abraços dados em solidariedade. O que começara como um evento em busca de um milagre pessoal estava se transformando em uma onda de amor que contagiava a cidade inteira. De repente, o jovem cantor soltou uma frase que cortou o ar como um feixe de luz. O milagre não está no que recebemos, mas no que estamos dispostos a dar. Essas palavras ecoaram em Ana. Era isso. O que realmente importava não era apenas a cura de Lucas, mas o despertar de uma comunidade inteira. Ana começou a sentir que sua missão ia além de proteger seu filho. Ela estava sendo chamada a liderar uma transformação que reverberaria muito além de suas expectativas. Um amor que se expandia além de limites e fronteiras. Vamos levar essa canção para as ruas, gritou ela com fervor. Vamos espalhar esperança e amor. Cada gesto conta. As pessoas imediatamente sentiram a energia de suas palavras. A multidão aplaudiu e respondiam com um fervor renovado, como se um novo propósito estivesse nascendo. A chuva que antes caía, parecendo um símbolo de bênçãos, agora se transformava em um manto que protegia todos, unindo-os em um espírito de solidariedade. Ana sorria, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Ela estava sendo renovada, e a visão de Lucas saudável ainda a impulsionava. Contudo, um novo dilema surgiu quando um velho sábio da comunidade se aproximou dela. Com seu olhar profundo e tranquilo, ele disse: Ana, lembre-se, a resposta de Deus pode não vir como esperamos. Às vezes precisamos estar dispostos a aceitar o inesperado. Suas palavras pareciam um alerta, uma lembrança de que cada caminho tem suas curvas e surpresas. Ana respirou fundo. Ferve na sua alma o desejo de lutar. E como se o próprio universo a estivesse ouvindo, uma luz intensa brilhou em sua mente. O dia da partida se aproximava e ela se perguntava: se não for a cura que buscamos, será que estamos prontos para a verdadeira transformação que Deus planejou? Enquanto a multidão continuava a entoar a nova canção, Ana se via pronta para qualquer resposta, qualquer caminho que Deus escolhesse. Mas no fundo de seu coração, a dúvida persistia. Qual seria a verdadeira vontade dos céus? Com este pensamento, ela percebeu que a jornada estava apenas começando, e um novo chamado ecoava em sua alma. O que mais Deus poderia revelar? A resposta a isso poderia mudar tudo. A multidão pulsava como um coração único, e Ana estava imersa naquele clima de fé e esperança. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto estavam carregadas de transformação. O som dos louvores envolvia a atmosfera, e cada nota parecia tocar diretamente em sua alma. Ela sabia que ali, naquele momento, a essência do amor de Deus envolvia todos ao seu redor. Mas a visão que o velho sábio lhe trouxera ecoava, como um sussurro insistente: aceitar o inesperado. O que significava isso para ela? Como poderia receber uma resposta divina que não fosse aquilo que desejava? Ana tentava alinhar seu coração com a vontade de Deus, mas a incerteza pairava como uma nuvem em seu espírito. No instante em que as canções se tornavam mais intensas, uma mudança sutil começou a acontecer na multidão.
Algumas pessoas, antes impetuosas, agora pareciam subitamente hesitantes. Murmúrios percorriam os grupos e uma curiosidade palpável começou a se espalhar. O que estaria acontecendo? Ana se virou, encarando o olhar atento de Lucas, seu filho, que a observava com uma intensidade quase sobrenatural. O mesmo sorriso que sempre iluminara seu rosto agora estava tingido de uma preocupação inexplicável. Nesse momento, ela se lembrou das palavras que o sábio lhe dissera. Às vezes precisamos estar dispostos a aceitar o inesperado. Lucas, você está se sentindo bem? Perguntou Ana com a voz suave, mas seu coração disparava. Lucas apertou a mão da mãe e sorriu, mas havia um brilho nos seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Algo poderia estar se desenrolando, como se uma revelação estivesse prestes a irromper. E foi nesse instante que a melodia da canção mudou novamente, trazendo uma nova letra que falava de aceitação e rendição. Eu sou a luz, e quem me segue nunca andará em trevas, os cantores entoavam. Aquela frase ressoou com força em Ana, como uma confirmação de que a luz estava se aproximando, mesmo que a sombra da incerteza ainda estivesse presente em sua vida. No final da oração, um grupo de pessoas se movimentou em direção ao centro da praça, trazendo um altar improvisado coberto por flores. O jovem cantor, emocionado, começou a compartilhar com os presentes que o dia da partida se aproximava e que seria um grande dia de celebração e entrega. Ana ouviu suas palavras. Os jovens da comunidade estavam se preparando para uma vigília de adoração, mas ao mesmo tempo uma aura de despedida também pairava. Que hora é essa, Senhor? Ana murmurou para si mesma, a confusão se instalando. Seria isso o que Deus a estava chamando? Um dia de despedida? As respostas de sua fé estavam sendo desafiadas em cada batida desse tambor que ressoava em seu coração. O grupo começou a tocar a canção da despedida, enquanto lágrimas de alegria e dor escorriam nos rostos dos presentes. A paixão pela vida e pela entrega se encontrava em um novo nível, e Ana sentiu que a luta não era mais apenas por Lucas, mas por algo maior. Uma transformação que prometia impactar cada alma presente. Mais uma vez, ela olhou para Lucas. Ele estava lá, ainda forte e cheio de luz, e Ana sentia uma conexão inexplicável entre eles. Ali, em meio à beleza daquela canção, algo começou a se formar dentro dela, mas, antes que ela pudesse estabelecer uma linha de raciocínio, um forte vento surgiu, agitante e fresco, como se trazesse um recado do alto. As flores do altar começaram a dançar, levando seu perfume para o ar e trazendo uma sensação de renovação e expectativa. Ana piscou, atenta. Que mensagem Deus estaria mandando naquela noite mágica? Suas dúvidas começaram a se dissipar à medida que a multidão se unia em um clamor coletivo. Estamos prontos para o que vier. Senhor, revela-nos! Ecoavam as vozes unidas, e no fundo de seu coração, Ana sentiu que a resposta estava perto. Mas qual seria a vontade divina para aquele momento? Uma nova certeza começou a surgir. O que poderia acontecer quando a intensidade da fé se encontrasse com a aceitação do inesperado? A noite ainda guardava mistérios a serem revelados. O clamor coletivo da multidão era como o som de um só coração batendo, pulsando na expectativa do que estava por vir. A mistura de alegria e tristeza criava um ambiente carregado de emoção. Ana sentia a energia ao seu redor vibrar em frequência com seu próprio ser. As lágrimas que antes eram de confusão agora se transformavam em um bálsamo de esperança. Que momento forte! Pensou Ana, enquanto ela se permitia ser envolvida por aquela atmosfera. O vento que antes chegou agitando as flores, agora soprava suavemente, como se uma brisa divina estivesse acariciando suas preocupações. Era um sussurro de que tudo ficaria bem. Senhor, o que o Senhor tem para mim? As palavras dançavam em sua mente.
Ana buscava respostas onde a certeza poderia ser um conforto. Lucas, ao seu lado, parecia cada vez mais cativado pelas palavras que ecoavam naquele lugar. Seus olhos brilhavam com a luz da fé, e Ana não pôde deixar de se perguntar se seu filho já estava sentindo algo que ela ainda não conseguia entender. O cantor, com um olhar firme, começou a falar sobre a importância de deixar ir aquilo que já não servia mais. Este é o tempo de nos desprendermos, dizia ele, sua voz vibrante preenchendo os espaços de dúvida. Cada frase soava como um convite para um novo começo, uma oportunidade de se abrir para o que Deus estava prestes a revelar. Desprender-se, repetiu Ana. Fazia sentido, mas o que ela precisava deixar ir era a sua própria ansiedade, a necessidade de controle que a tinha aprisionado nos últimos meses. O que seriam essas correntes que poderiam ser quebradas para que a liberdade pudesse entrar? A música mudou mais uma vez e a canção falava sobre um futuro de promessa. Os planos que tenho para vocês são de paz e não de mal, ecoavam as letras. Ana se entregou ao momento. Uma luz parecia brilhar dentro dela, revelando aspectos de sua vida que ela não tinha notado. Uma energia nova pulsava. Lucas puxou sua mão e a puxou para perto de si. Mãe, eu sinto que algo grande está prestes a acontecer. A confiança em sua voz transmitia segurança, e Ana não pôde deixar de sentir que ele estava certo. O que estava por vir não era apenas sobre ela, mas sobre todos ali presentes. O jovem cantor levantou os braços e exclamou: estamos aqui para celebrar a vida que Deus nos dá e que não deve ser temida. E com essas palavras, cada um começou a levantar as mãos ao céu, rendendo-se àquela verdade libertadora. Ana também se rendeu. Em meio àquele ato de adoração, ela decidiu abrir seu coração, mesmo sem saber o que realmente o Senhor pretendia. O que poderia doer agora poderia ser a libertação que ela tanto buscava. Ela sorriu, não mais com lágrimas de confusão, mas com uma certeza crescente em seu peito. O vento soprou novamente, e mais uma vez tudo se calou. O silêncio se fez na praça, e a sensação de expectativa era palpável. A noite parecia cheia de promessas, como se o céu estivesse prestes a se rasgar e revelar algo maravilhoso. Então, como um estalo no ar, as luzes começaram a piscar. Um brilho intenso, como estrelas cadentes, dançava do céu para a terra. Os olhos da multidão se voltaram para o alto, maravilhados e atônitos. — O que é isso? Sussurrou Lucas, suas mãos firmes nas de Ana. Ela não tinha resposta, apenas um coração acelerado e um novo entendimento de que o inesperado estava prestes a acontecer. Aquele não era apenas um momento de despedida, mas de um novo começo. E, ao mesmo tempo, a pergunta ecoava em sua mente. O que Deus estava prestes a revelar naquela noite tão especial? Mal podia esperar para descobrir. O clima na praça estava charged. As luzes brilhavam intensamente, refletindo nas expressões surpresas das pessoas. Era uma mescla de fé e expectativa que flutuava no ar, como se cada alma presente estivesse conectada a algo muito maior. Ana sentiu uma onda de ânimo subir por seu corpo, como um arrepio que fazia seu coração pulsar em uníssono com a multidão. Enquanto as luzes continuavam a brilhar, um murmúrio começou a circular entre as pessoas. Olhe lá! E você viu isso? Se misturavam a gritos de alegria e louvor. Era como se os céus estivessem respondendo à adoração do povo, um sinal divino se manifestando entre eles. Ana virou-se para Lucas, que tinha os olhos fixos no céu. É tão belo! Ele sussurrou, e na voz dele havia uma certeza que penetrava o coração dela. Era como se aquelas estrelas cadentes estivessem trazendo uma mensagem direta de Deus, cheia de promessas e sonhos. Precisamos estar atentos, meu filho. Ana respondeu, sentindo a importância daquele momento.
Era uma oportunidade de transformação. A palavra desprender ecoou novamente em sua mente. O que ela precisava liberar, além do medo e da insegurança? Talvez a culpa que a acompanhava por tanto tempo? É hora de deixar ir, de permitir que a luz entre em minha vida, pensou Ana. O cantor, percebendo a energia palpável, começou a entoar uma nova canção. Era uma melodia de declaração. Creia no seu poder. Encha sua vida com fé. A cada nota, Ana sentia a transformação em seu interior. Era como se cada parte de seu ser estivesse respondendo ao chamado de Deus. Lucas olhou para sua mãe e, com uma inocente sinceridade, perguntou: Mãe, você acha que Deus está nos falando? Eu creio que sim, filho, Ana respondeu, um sorriso lhe surgindo ao rosto. Ele está nos dando um sinal para nos levantarmos e seguirmos em frente. Um chamado para nos desapegarmos do que nos retém. Os rostos ao redor deles refletiam a mesma expectativa. As pessoas erguiam as mãos, dando glória a Deus, e lágrimas de alegria escorriam de diversos rostos como uma chuva de bênçãos. Era um momento coletivo de libertação, de renovação, e Ana se sentia parte de algo grandioso. E, de repente, como se uma nova fase tivesse começado, uma voz baixa começou a se destacar na multidão. Era um ancião, conhecido por sua profundidade espiritual. Hoje, Deus está oferecendo a cada um de nós um novo começo. Este é o tempo de se levantar. Não temos que entender tudo, apenas confiar. A declaração reverberou na mente de Ana. A confiança. Era isso que ela queria, um passo em fé, mesmo sem certezas. Para Lucas, olhinhos brilhando, aquilo parecia um convite a um novo entendimento da vida e da presença de Deus. No entanto, a luz intensa parecia intensificar-se ainda mais, mudando de cor, e a multidão emudecia aos poucos, como se todos sentissem que um momento sem igual estava prestes a ocorrer. O céu estava se transformando, e cada um ansiava para ver o que aconteceria a seguir. Deus está aqui e Ele vai nos surpreender, exclamou o cantor, envolvido pela atmosfera de louvor. Ana segurou a mão de Lucas com firmeza. Seu coração batia forte numa mistura de temor e reverência. Uma pergunta brotou em sua mente. O que Ele realmente quer de nós nesta noite? Enquanto a luz iluminava a praça, uma onda suave de paz deslizou por entre a multidão. O vento voltou a soprar, carregando consigo um cheiro doce que parecia com um perfume do céu. Todos os olhares estavam voltados para o alto, e uma fumaça dourada começou a se materializar, como se uma visão estivesse prestes a se desdobrar diante deles. Ana quase não conseguia respirar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse se preparando para algo imenso e maravilhoso. Misteriosamente, o céu pareceu se abrir um pouco mais, e uma voz suave e poderosa ecoou. Preparem-se, pois o tempo de mudança chegou. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer, algo que mudaria suas vidas para sempre. O que Deus estava prestes a revelar naquele exato momento apenas começava a se desdobrar. E Ana não podia deixar de se perguntar: estamos prontos para receber? Ana respirou fundo, tentando absorver aquela atmosfera de expectativa e encantamento. Era como se a praça estivesse envolvida em um manto de glória, e cada coração pulsasse em sintonia com a revelação que se aproximava. Pequenos raios de luz dançavam no ar, formando um espetáculo que misturava sombras e claridade, como se o céu se divertisse com sua própria arte. Lucas, ainda segurando a mão da mãe, olhou para ela com uma expressão que misturava curiosidade e expectativa. Mãe, o que você acha que vai acontecer? A voz do menino estava carregada de inocência, mas também de uma sabedoria silenciosa. Ana sorriu, mas dentro de si a ansiedade crescia.
o que realmente estava prestes a ser revelado. Mais do que nunca, ela desejava poder guiar Lucas, mas sentia que essa noite era sobre entregas, não sobre respostas. Os murmúrios na multidão aumentavam. Cada pessoa compartilhava olhares profundos, como se buscassem um no outro a confirmação de suas próprias esperanças. Ana podia sentir a energia vibrante, a fé pulsando como um único coração. Ela fechou os olhos por um instante e orou silenciosamente: Senhor, fala aos nossos corações. Quando abriu os olhos novamente, a fumaça dourada começava a se moldar em formas mais definidas. Algumas pessoas começaram a sussurrar apontando para o céu. Era como se visões de luz se manifestassem, figuras dançando em um desfile celestial. As lágrimas de alegria não estavam apenas nas faces de alguns, mas se tornavam uma corrente inexorável nos rostos de muitos, transbordando amor e gratidão. A voz poderosa ecoou novamente, agora com um tom mais próximo, como se estivesse falando diretamente a cada coração presente. Hoje deixarei marcas na vida de cada um de vocês. Não temam a transformação, pois ela é a semente do futuro que eu prometi. Ana sentiu a força daquela mensagem atravessar seu corpo. Ela lembrou-se dos desafios que enfrentara até ali, as angústias que a acompanhavam, e percebeu que todas eram parte de um propósito divino. O que parecia ser o fim em muitos momentos, agora se transformava em um novo renascimento. As pessoas começaram a se mover, algumas ajoelhando-se, outras levantando as mãos, rendidas àquela presença que era palpável. Ana viu um casal próximo, abraçado, e sentiu uma chispa de esperança. Olhe, Lucas, eles estão entregando suas dores, suas incertezas. Isso é o que devemos fazer, entregar. O menino olhou para a mãe, seus olhos brilhando com a compreensão, e ao seu modo inocente, começou a erguer as mãos, pedindo por sua própria libertação. A cena era de pura beleza. Um mar de corações se desnudava, se entregando ao divino, buscando o renovo que estava prometido. A música do cantor mudou novamente. Deixe ir tudo o que te assedia, confie na força de sua fé. Cada frase parecia perfurar o véu da dúvida, e Ana sentiu que uma onda poderosa de amor a varreu. Era como se todo o temor tivesse se dissipado e a esperança renovada florescesse dentro dela. Essa é a nossa hora, quantidade de luz e amor, meu filho. Precisamos nos abrir e nos permitir. Ana dizia, seu coração pulsando com toda a intensidade. O que estava para acontecer era não apenas pessoal, mas um chamado coletivo para um propósito maior. E então, na culminância daquele momento, a fumaça se dissipou rapidamente e o céu ficou iluminado com uma luz ofuscante. As estrelas pareciam estar dançando e todos na praça se sentiram invadidos por uma profunda paz. Preparem-se para a sua nova jornada. A voz soarou mais uma vez, agora com um tom quase suave. Mas em meio à gloriosa revelação, uma nova pergunta ecoou nas mentes de todos. Estão prontos para a verdadeira transformação que está por vir? Ana, com o coração pulsando, olhou para Lucas e para o céu, compreendendo que a jornada da fé estava apenas começando. Mas o que esperava por eles na próxima etapa era um mistério que exigia coragem. O que Deus pediria deles adiante? Ana começou a sentir uma mistura de emoções intensas. A luz que iluminava a praça parecia agora aplicar-se a cada elemento vivo ali, como se cada rosto fosse um reflexo do amor eterno que transbordava. Lucas ainda segurava firme a mão da mãe, os olhos arregalados, absorvendo cada movimento, cada sussurro da multidão. Ele estava imerso numa realidade que prometia não apenas respostas, mas também desafios inesperados. A voz que ecoara antes parecia estar ainda mais próxima, como um sussurro gentil que envolvia a todos. Ana, sentindo seu próprio coração acelerar, teve uma visão.
Várias portas se abrindo diante dela, cada uma marcada por significados diferentes. Era um lembrete de que cada escolha tinha seu peso e sua beleza. O que viria a seguir não seria uma simples transição, mas uma travessia rumo ao novo. Lucas, você sente isso? Ana perguntou, seu tom carregado de emoção. O menino olhou para a mãe e, sem entender completamente, mas sentindo a magnitude do momento, simplesmente assentiu. Alguns membros da multidão começaram a falar em voz alta, seus testemunhos misturando-se como um coro harmonioso. Histórias de superação, cura e fé se entrelaçavam em um só canto, formando uma tapeçaria de experiências humanas. Ana ficou encantada ao perceber quantas vidas estavam ali, conectadas por um mesmo desejo: transformar suas dores em esperança. Hoje vocês são chamados a se erguerem. A voz reverberou mais uma vez, agora com um tom de autoridade e amor. Não deixem que o medo os impeça de atravessar as portas que eu preparei. O seu futuro já está escrito e eu sou o autor da sua história. As palavras penetraram fundo, deixando cada pessoa em um estado de profunda reflexão. Ana se lembrava dos dias sombrios que enfrentou, e como cada lágrima era uma semente para um novo amanhecer. Sentiu que era seu dever, e o de todos ali, acolher essa jornada com fé, mesmo sem saber onde cada porta levaria. Temos que fazer mais do que apenas assistir, Ana exclamou, levantando a voz num impulso. Esse é o nosso momento de crer e agir. Vamos nos levantar e viver a transformação. Lucas olhou para sua mãe, visivelmente emocionado. Ele a seguiu, levantando a mão, e em um ato impulsivo, começou a se mover em direção ao centro da praça, onde a luz era mais intensa. Ana o acompanhou, sentindo que aquele movimento era não apenas físico, mas espiritual. Com cada passo, os corações ao redor pulsavam em uníssono. Havia um brilho especial nos olhos dos que se juntavam a eles, uma chama de determinação que incendiava suas almas. Em meio àquela dança coletiva de entusiasmo e fé, Ana percebeu que cada pessoa estava se desapegando das amarras do passado, buscando uma liberdade que só a verdadeira entrega poderia trazer. Quando chegaram ao centro, uma onda de energia os envolveu. Foi como se todos, em perfeita harmonia, estivessem conectados a um fio invisível de amor divino. Ana fechou os olhos novamente, e naquele instante sentiu-se pequena, mas ao mesmo tempo grandiosa, parte de algo muito maior do que ela poderia imaginar. Foi então que uma nova mensagem emana da luz, enquanto o corpo de Ana tremia levemente ante a profundidade da revelação. Preparem-se! A verdadeira transformação começa agora, mas vocês precisam estar dispostos a abrir mão do que conhecem para abraçar o desconhecido. O que vocês estão prontos para liberar e o que estão dispostos a receber? A pergunta ecoou no coração de Ana, fazendo-a hesitar. Ela olhou para Lucas e viu nos olhos dele um brilho de coragem sobrepondo-se ao medo. O que eles estariam prontos para sacrificar? O que cada um estaria dispostos a deixar para trás por um novo começo? A ansiedade tomou conta, enquanto uma nova expectativa começava a formar sua face no horizonte. Estamos prontos para ouvir, Ana sussurrou, e a multidão parou em um momento de silêncio sagrado. Todos ali aguardavam a resposta que logo viria. O que seria a próxima prova na jornada da fé que estavam apenas começando a trilhar? A praça, agora mergulhada em um silêncio reverente, tornou-se um microcosmo, onde cada batida do coração ecoava como um mantra divino. Ana sentia a presença daquele amor vibrante pulsando, não apenas ao seu redor, mas dentro de si. Era como se cada pessoa ali estivesse conectada através de um fio invisível, e a energia emanava da luz que os observava com um olhar terno e acolhedor. Logo, uma nova brisa suave começou a soprar,
como se os anjos themselves estivessem anunciando algo grandioso. A voz suave e firme se fez ouvir mais uma vez. A transformação requer coragem, ela proclamou, ressoando nas almas presentes. Agora eu pergunto a vocês, o que estão dispostos a deixar para trás? As palavras tocaram Ana de uma forma profunda. Cada lembrança de dor, cada remorso, cada projeto não realizado passou por sua mente como uma nuvem de tempestade. Despertou em seu interior a pergunta, estaria realmente disposta a se desprender do passado? Ao seu lado, Lucas olhava, seus olhos refletindo não apenas sua própria vulnerabilidade, mas também um grande potencial. Era o momento de cada um assumir seu compromisso com a mudança. Ana percebeu que muitos na multidão também estavam lutando com seus próprios dilemas. A expressão de um homem com lágrimas escorrendo pela face demonstrava saudade, enquanto uma mulher, com as mãos juntas, murmurava em uma oração silenciosa. Era um momento coletivo de entrega e liberação. Vamos nos unir! Ana exclamou novamente. Se temos que deixar o peso do passado para trás, vamos fazer isso juntos. Sua voz atravessou a multidão como uma bênção. Um murmúrio de aprovação começou a se espalhar. Era o eco de vidas esperando por transformação. Ouvindo a determinação de sua mãe, Lucas tomou coragem. Ele respirou fundo e disse, eu deixo meu medo. A sinceridade de suas palavras fez com que outros se pronunciassem. Eu deixo minha raiva, gritou uma mulher mais à frente. Estou pronta para me perdoar, declarou um jovem, enquanto outros começaram a se manifestar. As declarações começaram a se transformar em um clamor, como se cada pessoa estivesse se colocando de pé diante do trono de Deus. Era um reconhecimento do desejo ardente de romper com os grilhões emocionais da dor e do medo que os prendiam. A multidão vibrava, dançando entre lágrimas e risos, unidas por um poderoso sentido de libertação. Ana fechou os olhos novamente e começou a orar. Senhor, entrego-te todo o meu passado, minhas inseguranças. Mas estava faltando ainda algo. Sentiu que era hora de dar um passo a mais. Eu me entrego a ti, gritou, e se viu rodeada por braços que se uniam aos seus em uma entrega coletiva. Enquanto todos se abraçavam, uma luz ainda mais intensa apareceu acima deles, e a atmosfera se encheu de um calor inexplicável. Ana sentiu que aquele brilho não era apenas um fenômeno físico, mas um sinal de algo sobrenatural prestes a acontecer. O que estava reservado para eles, agora que haviam decidido se entregar. A percepção de transformação pairava no ar, como uma promessa que acabara de ser despertada. Ana respirou profundamente, sentindo que, de alguma forma, suas questões e ansiedades estavam prestes a ter respostas. Então, uma nova mensagem emergiu da luz, clara como o dia. A jornada não será fácil, mas a recompensa será maior do que você pode imaginar. Preparem-se para o inesperado, pois o seu destino está nas minhas mãos. Ana hesitou. O que significava o inesperado? O que mais essa jornada revelaria? No fundo de seu coração, a empolgação misturava-se à apreensão, deixando-a com um misto de esperança e temor. O que estaria pronto para se desvelar diante deles? Naquele momento mágico e cheio de possibilidades, uma nova pergunta ecoou na mente de Ana como um chamado ardente. O que mais devemos liberar para receber tudo que Deus tem para nós? Mal podia esperar para descobrir. A transformação estava apenas começando, e o melhor ainda estava por vir. A noite continuava iluminada por uma luz sobrenatural que brilhava intensamente, envolvendo a cidade em um manto de amor divino. Ana, com o coração acelerado, sentia que o ambiente eletrizava sua fé. Era como se cada pulso que emitia de seu ser estivesse se conectando com o de outros, formando uma onda poderosa de esperança e coragem.
O que começara como uma busca pela cura de Lucas, agora transformara-se em um chamado coletivo, um convite à transformação. Estamos prontos para o que o Senhor tem para nós, Ana proclamou, olhando para Lucas, que com um olhar decidido assentiu. A verdade é que o momento não era só sobre eles. Cada pessoa na praça parecia ansiosa para deixar suas próprias dores para trás. É hora de renascer, gritou uma voz, e a multidão em uníssono respondeu com um clamor de aceitação. A energia estava palpável, uma mistura perfeita de amor, esperança e fé renascente. De repente, a brisa suave que havia começado a soprar mudou. A atmosfera estava carregada de algo novo. Um cheiro doce de flores e terra molhada invadiu o ar, como se os céus estivessem derramando bênçãos sobre eles. Ana sentiu seu coração pulsar forte. Era o toque do Espírito, e ela estava prestes a descobrir o que isso significava para sua vida e para a de Lucas. As luzes no céu intensificaram-se, como se Deus estivesse tomando sua posição, anunciando que a hora da grande revelação estava próxima. Preparados para o inesperado, ecoou a voz novamente. Ana respirou fundo, e na mesma fração de tempo, todos à sua volta se uniram em um único coro, clamando por um novo começo. Senhor, queremos ser instrumentos do teu amor, Ana bradou. E com essa declaração, uma onda de fé reverberou entre a multidão. Era como se todos ali quisessem testemunhar não apenas a cura de um menino, mas um despertar em cada um deles. Era tempo de transformação interior. Era tempo de renovar promessas. Nesse momento, algo incrível aconteceu. Na linha do horizonte, uma luz dourada começou a descer. Era isso que todos esperavam, um sinal do alto, uma manifestação divina. Ana ficou paralisada, observando enquanto a luz parecia se moldar em uma forma luminosa, e logo uma figura radiante começou a tomar forma. O céu inteiro parecia reverberar com a presença do divino. As vozes silenciaram, e um profundo respeito tomou conta do espaço. A figura que emanava a luz, com um olhar amoroso, exclamou: A transformação que vocês buscam começa agora. Aceitem o novo, liberem o que não serve mais e abracem a vida que eu ofereço. Ana sentiu cada palavra atingir sua alma como um bálsamo. Estou aqui, Senhor, respondeu ela em meio a lágrimas de gratidão. Estou pronta para a transformação. A resposta da multidão foi um clamor de aceitação. Todos estavam dispostos a deixar suas incertezas e falsas seguridades. Era um renascimento, e Ana podia sentir a fé pulsar em sua veia, como sangue fresco renovando seu corpo. Lucas, ao seu lado, não conseguia conter a alegria. Suas pequenas mãos levantadas para o céu brilhavam sob a luz celestial. Ele olhou para Ana e disse com a voz firme: Mãe, eu quero ser parte disso. Eu quero viver. O coração de Ana transbordou. O medo que a assombrara havia se dissipado, dando espaço à coragem que agora tomava conta de seu ser. Enquanto a luz envolvia a praça, um manto de paz começou a pairar, e Ana se deu conta de que a cura de Lucas poderia representar muito mais do que imaginara. Ela sentiu em seu coração que cada um ali estava sendo curado, não apenas fisicamente, mas espiritual e emocionalmente. A transformação estava se espalhando como um vírus do amor divino, atingindo cada alma e curando feridas invisíveis. A multidão começou a cantar uma nova canção. O amor vence tudo, o amor renova. A harmonia das vozes, a energia vibrante e a entrega total tornaram aquele momento algo indescritível. Era a resposta que todos aguardavam, a manifestação do divino em meio a eles. Ana, imersa na adoração, sentiu que a luz que os envolvia não era apenas um sinal de cura, mas também de aceitação e entrega verdadeira. Vamos nos levantar e celebrar a vida que Deus nos oferece.
Ana clamou, e cada voz respondeu, um coro de fé e compromisso. Sorrisos, lágrimas, abraços e declarações de amor estavam por toda parte. Ali, o dia da partida não era um fim, era um novo começo, e Ana compreendia que, independente do futuro de Lucas, existia algo divino que os unia e os fortaleceria. Então, em meio a tanta alegria, surpresas e renovação, uma nova certeza nasceu no coração de Ana. A transformação não estava apenas na cura de Lucas, mas na união da comunidade, um legado de amor e fé que perduraria por gerações. Eles eram agora um ao outro, um corpo unido em adoração, e a luz do Senhor brilhava intensamente entre eles. Enquanto a música e a adoração se intensificavam, Ana olhou para o céu e viu como o universo inteiro dançava em celebração com eles. Neste exato momento, ela compreendeu que o amor é a verdadeira cura, e a fé, a força que move montanhas. Lucas era a manifestação do amor divino na sua vida, assim como cada pessoa ali representava um testemunho do poder de Deus. Ana sorriu, cheia de gratidão, e seu coração explodiu em louvor. O céu tinha se aberto, e no centro daquele milagre, ela deixou escapar um sussurro, como um grito de vitória de quem aprendeu a confiar. Obrigado, Senhor. Eu estou pronta para tudo que virá. E assim terminou a noite mágica, marcada por um novo amanhecer de promessas, esperança e um amor que mudaria suas vidas para sempre. Que cada um pudesse carregar consigo a certeza de que a luz divina sempre os guiaria na jornada de transformação contínua. O que Deus tinha revelado era apenas o começo. Se você foi tocado por essa história, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para acompanhar histórias exclusivas de fé que transformarão sua vida. Deixe um like agora e ajude a espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio a essa missão divina.